pregação. Nosso irmão João. Bom dia, irmãos e irmãs. Que o amor de Deus esteja sobre todos nós, amém? A leitura para a mensagem se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. João, capítulo 13. A palavra diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar o pé, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos, diz a palavra do Senhor. Obrigado, Ricardo, duplamente. Bom dia para todos. Uma alegria espiritual, né? Também emocional, estar reunido para louvar o Senhor e aprender mais dele. É muito bom, né? Como os irmãos falam, é um gostinho do céu aqui na terra. Espero que você está sentindo esse gostinho aí no paladar espiritual, né? Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, meio gripado hoje, igual todo mundo por aí, né? Mas desculpa aí se a voz não sair tão bem. Mas antes de compartilhar a mensagem, eu queria chamar aqui a Heloísa à frente. É Luísa, não é Heloísa, é Luísa. Vem, Luizinha. Vem, menina. Três aninhos. Vem. Você é a Barra, não queria vir não, viu, gente? Ela não é Aparecida. Quer subir aqui? É muito para você? Não, vou ficar embaixo então. Hoje está difícil, viu, Rick? Continue me ajudando aí, estou precisando. Então está aqui, muito conhecida, a Luísa, filha do Ricardo, a Melânia, está completando
13 anos de idade, né? Até essa altura pode falar a idade, né? 13 é novinha mesmo, né? Então nós trouxe elas aqui, mas para a gente realmente abençoar a vida delas, né? Porque as crianças, ainda que ela é uma pré-adolescente, né? Mas é maravilhoso ver elas crescendo no caminho do Senhor, né? Você sabe, vô, a idade dessa criança aí, vô? 5 aninhos. Vovozão, hein? Então tá bom. Deixar vir as minhas crianças, porque das tais é o reino do céu, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos abençoá-lo junto, vamos? Vamos ficar em pé, igreja, na presença do Senhor e abençoar essas crianças aí. Ajude aí. A palavra diz que devemos orar levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, né? Então é do Novo Testamento, é bíblico. Você não é obrigado a levantar a mão, mas se você gostaria, fique bem à vontade, porque é bíblico, ok? Pai Todo-Poderoso, glorioso, nós temos todos aqui aprendido da mesma fonte, que é Jesus, que é a Escritura Sagrada, Pai. E nós lembramos das Tuas palavras, Jesus, porque o Senhor se faz presente. O Senhor nos ensinou, Pai, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Tu disseste também, Senhor, se nós não nos tornarmos como uma criança, de maneira alguma nós entraremos no reino do céu. Senhor, é difícil tornar uma criança, Senhor. Nós somos adultos demais para isso. Mas nos ajude, Senhor, a olhar para as crianças e ficar com elas, Pai, interagindo, relacionando para aprender delas a pureza, a sinceridade, Pai. A espontaneidade nos elogios, assim por diante, em demonstrar amor às pessoas. Pai, nós te louvamos por essas duas vidas que estão aqui na tua presença. Vida essas, Pai, que o Senhor gerou pelo seu grande poder. Porque muitos são natimortos, Senhor, mas essas duas que estão aqui não, Senhor. Elas estão vivas para te servir, para aprender de ti, desde cedo, Senhor, como aconteceu com muito de nós. Pai, a sua igreja, nós queremos pedir uma bênção grande para a vida dessas duas crianças que estão aqui diante de nós, Pai. Que elas sejam uma bênção no meio do seu povo. Que a fé delas seja grande, Senhor, para este mundo, para que este mundo entenda que Jesus morreu por ele, morreu por amor. Assim te oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Fique todos à vontade. Nós estamos compartilhando essa ideia de entrando em águas profundas, e eu creio que é o que você quer na sua vida, no relacionamento com o Espírito Santo, né? Com o relacionamento com Jesus e também com o nosso Pai. É entrar em águas cada vez mais profundas e conhecer Deus cada vez melhor. Hoje, fechando esta série, eu gostaria de compartilhar conosco, a Igreja do Senhor, a respeito do amor. É o amar, né? Que é conhecido na Bíblia como o dom maior, o dom supremo, né? Então, que a gente possa concentrar neste amor, neste amar, entrando em águas profundas. Jesus, ele amou os 12, os seus discípulos. Inclusive, ele amou o Judas e também o Pedro. Você provavelmente já deve ter ouvido por aí a respeito dessas duas frases, muito divulgadas no mundo religioso. E as frases são: uma vez salvo, salvo para sempre.
E é impossível cair da graça. Mas a minha pergunta é: onde na Bíblia que diz isto? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou é impossível cair da graça? Aonde na Bíblia diz isto? Isto, na verdade, é doutrina humana. Porque você não encontra isso cunhado assim nas Escrituras sagradas. Na verdade, a Escritura diz ao contrário. Ouça bem o que Deus está falando para você nessa Escritura. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Puxa. Pedro também é contundente. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. 1 Coríntios 9, 27, apóstolo Paulo diz dele mesmo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pelas Escrituras lidas, eu acredito que você é inteligente o bastante para concluir que essa ideia, uma vez salvo, salvo para sempre, e é impossível cair da graça, não é verdade. É possível sim, é possível sim. O lado escuro da alma. Não sei se você já ouviu falar desse lado escuro da alma, né? É aquela área da sua vida que você vai embrutecendo, que você vai ficando rancoroso, que você vai ficando assim mais como animal do que gente. E que você vai distanciando das coisas certas, das coisas boas da vida. E você vai se entregando ao lado escuro da alma. Dúvida, medo e esse lado escuro da alma. Por mais que você não vê, ele existe. E que todo ser humano, ele está passivo, ele está sujeito a ir para esse lado escuro da alma. E nessa linha de pensamento, todo e qualquer ser humano, é possível fazer coisas que nem você acreditava. E muito menos as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque a alma tem seu lado escuro. Mas também a alma tem um lado iluminado, tem um lado de luz. E todos nós podemos pender para um lado ou para o outro. Isso depende do que você alimenta. Se eu alimentar meu lado escuro, vai acabar muito mal.
mesmo que eu sou convertido, mesmo que eu já fui batizado, mesmo que eu sou um seguidor de Jesus, mas se eu alimentar meu lado de luz, eu vou ser capaz de fazer coisas que até eu mesmo duvido. Colossenses 3:5. Deus está falando com você. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a avareza, que é idolatria. Fazei, pois, morrer. Você tem uma participação nesse processo de morte do seu eu, que tende para o lado escuro da vida. Uma das vantagens de você estar envelhecendo é que você olha para trás e você vê coisas absurdas que aconteceram. E pasmem, mesmo no seio da igreja. Mesmo no seio da igreja. É possível que eu caia da fé? Obviamente que é. Eu aproveito para pedir suas orações em meu favor. Porque meu anseio, tanto quanto o seu, é chegar na presença do Pai e o adorá-lo eternamente. Jesus e ao Espírito Santo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É terrena, tem que morrer. E você e eu temos que buscar aquela divina. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Palavra do Senhor. Então, é você que oferece como servo, como escravo no original. Sou eu que alimento o meu lado escuro. E aí eu fico irreconhecível. E aí eu sou mais animal do que gente. E me torno capaz de fazer coisas do arco da velha. Eu devo oferecer como servo, como escravo para Jesus. E dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era assim, Paulo vivia assim. Em 1 Coríntios 11:1 ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imite enquanto eu estiver imitando Cristo. E você precisa crescer ao ponto, e eu também, de entrar em tantas águas profundas, que eu vou poder dizer como o apóstolo, não mais eu vivo, porque o Jaime, ele já foi crucificado com Cristo, e a natureza terrena dele, ele tem feito morrer. Eu preciso chegar a esse ponto, eu te desafio a chegar a esse ponto. Não fica contente com até onde você alcançou em Cristo, meu irmão, minha irmã. Vamos nos santificar, nos purificar. Vamos deixar o Espírito Santo nos habitar. Vamos cumprir nosso papel como igreja nesse mundo e levar o único evangelho eterno da salvação para as pessoas. Jesus amou Judas e Pedro. Lucas, o evangelista e também o médico amado de Paulo, Paulo o chama assim. Paulo já velho precisava de cuidados médicos, assim como nós mesmos estamos ficando.
ele tinha um médico pessoal, que era Lucas. E o Lucas diz, no seu evangelho, lá no início, no capítulo 6, versículo 12, ele disse que Jesus passou a noite orando. E no dia seguinte da sua oração, sabe o que Jesus fez? Ele tinha muitos discípulos. E entre os seus muitos discípulos, tipo aqueles 70 que ele mandou de 2 em 2, para adquirir experiência, como parte do treinamento dos 70, entre esses 70 e mais que ele tinha, ele escolheu 12 para estar com ele, de maneira intensiva, para um treinamento especial, espiritual. E Jesus, então, escolheu os 12 discípulos. E Jesus escolheu o Judas. E Jesus escolheu o Pedro. Aí pode surgir uma dúvida. Será, com todo o respeito, né? Será que Jesus escolheu bem? Será que Jesus sabia o que estava fazendo quando ele escolheu o Judas e o Pedro? Jesus nos é ensinado no Evangelho de João que ele já existia. Nós conhecemos como a pré-existência de Cristo. E também nós conhecemos a presciência de Cristo. Eu coloquei a palavra ali, no nosso telão aí, presciência, mas eu devia mesmo escrever ela junta, sabe? Mas eu tomei o cuidado de colocar ali, entre aspas, que é para chamar a atenção para esse ponto mesmo. Jesus é tão presciente, já existia antes, quanto ele é presciente, ele sabe de tudo. Então, na escolha que ele fez de Judas, de fato ele não errou, amém, igreja? Ele não errou. E na escolha que ele fez também do Pedro, também não errou. Porque Jesus sabia que o Judas ia traí-lo. E Jesus sabia que o Pedro ia negá-lo 3 vezes. Aliás, quando o Pedro falou assim, Senhor, Jesus disse, eu estou indo para Jerusalém, minha hora está chegando, eu vou morrer, tal. O Pedro pulou na frente dele e falou, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai morrer. Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai dizer 3 vezes que não me conhece. E Pedro podia jurar que ele não ia negar o Senhor. Mas o Senhor é presciente. Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo de mim. E ele falou com Pedro. Ele cantou antes a bola da vez. Você vai me negar 3 vezes. Então Jesus nunca esteve enganado, nem de Judas e nem de Pedro. Apesar de Jesus, ele ser presciente e ele saber todas as coisas, ele não controlou o Judas. Tipo assim, esse desgraçado vai me trair, ainda com um beijo. Deixa eu controlar ele aqui, porque isso não vai acontecer. Jesus sabia da vontade do Pai. E se o Judas é um instrumento para isso, que seja. Mas Jesus não controlou o Judas. Como às vezes nós tentamos controlar situações da nossa vida. E o disparate é
que você não consegue controlar nem você. O que dirá de outras pessoas? Só um pode controlar tudo, que é Deus, e Ele não faz. Ele te dá liberdade de você ser você mesmo. Então Jesus não controlou o Judas e nem o Pedro. Jesus não manipulou esses homens. Vamos mexer aqui, vamos mexer o pauzinho aqui, vamos dar um jeitinho aqui, porque senão eles vão me trair. Senão ele vai me negar. E às vezes, nós também queremos usar essa arma, como se fosse uma arma legítima de Deus. A manipulação de informação, de atitude de pessoas. Isso não funciona. Jesus nunca fez isso. Jesus também não administrava essas pessoas, embora as conhecesse muito bem. Aliás, quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós queremos controlar, mais nós queremos manipular e mais nós queremos administrar essa pessoa. E a falácia disso, sabe qual é? Não funciona. Não funciona. A pessoa tem que ser ela mesma. Porque não vai caminhar. Nós vamos ler um texto agora, que ao invés de controlar, manipular e administrar as pessoas, ainda por mais íntimas que elas sejam do nosso círculo, Jesus escolheu amar. Amar. Amar é nobre. Amar é o dom maior que eu e você deveríamos perseguir na nossa vida até o fim. Eu quero pregar lá na frente, eu quero ensinar e tal. Isso nos termos modernos do século XXI, porque nos séculos passados, sabe o que as pessoas queriam fazer na igreja lá? Eu quero falar em língua, porque falar em língua é o dom mais vistoso. E o Espírito Santo chamou o apóstolo Paulo para falar com a igreja lá em Corinto. Eis que eu lhe mostro um caminho sobremodo excelente. O caminho do amor. É excelente, mas é difícil. Porque o amor não se exaspera, ou seja, não se irrita. O amor genuíno não busca os seus próprios interesses. O amor genuíno não se ressente do mal das pessoas que faz contra ele. O amor é positivo porque ele tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Eu não tenho essa capacidade. E eu acho que se você for honesto, nem você. Mas o amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Gálatas 5:22, encabeçando aquela lista das características do fruto do Espírito, a primeira é o amor. Jesus amou os seus discípulos. E vamos ouvir agora a leitura que vai dizer, ele não amou de vez em quando, mais ou menos. Ele amou intensamente. E ele os amou até o fim. Meu casamento vai até o fim? Se você amar, vai. Vou aguentar esse marido até o fim? Se você amar, vai. Vou aguentar essa mulher até o fim? Sabe qual é o segredo? Amor. Não tem outro. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, submeta seus maridos. E quem dera se for por amor. Vai ser muito bom. Chegou a hora de Jesus. Ele ia passar desse mundo para o outro. Ele ia voltar para o Pai. E ele compartilhou isso com os seus discípulos. E ele então falou com eles.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, lá na Páscoa, ele instituiu a ceia dele, a ceia do Senhor. Vamos cear já já. E antes dele instituir a ceia, ele levantou-se daquele momento de jantar, de comer, confraternização com seus discípulos. Ele levantou, ele tirou a sua túnica. Costume dos judeus de ter uma roupa protegendo. Nesse frio a gente deve fazer a mesma coisa. Jesus levantou, tirou aquela túnica, imagina os discípulos olhando para ele, o que ele vai fazer agora? E Jesus pega uma toalha e cinge ele, coloca aqui na sua cintura, e depois ele pega uma bacia, e Jesus começa a lavar os pés dos seus 12 discípulos, inclusive de Judas, e inclusive do Pedro também. Eu fico imaginando, quando o Senhor se inclinou lá perto de Judas, e ele vai então lavar os pés de Judas. Nossa, que momento, que sentimentos deve ter tido no coração do Judas. O Senhor assumindo uma postura de escravo, porque eram os escravos que lavavam os pés das visitas quando chegava em casa. Já tomou um banho, mas está com o pé empoeirado, da Palestina, então tinha que lavar os pés. Era uma cortesia, não era tanto um cafezinho, mas era, sei lá, um escaldapés. Mas a ideia é por aí. E quando Jesus chegou para lavar o pé daquele que ia trair ele também, negando 3 vezes o Pedro entendia isso tão bem, que eu e você não entendemos, que o Pedro disse: Senhor, sem chance do Senhor ser um escravo para mim. Eu é que sou escravo para o Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés de maneira alguma. E Jesus teve que ter uma conversa com o Pedro, bem séria. Falou: você não entende, Pedro, o que eu faço agora, mas você vai entender depois. E aí o Pedro, depois Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo? Então ele disse: Senhor, me lava por inteiro. Isso que é vontade de andar com Jesus, hein? Ainda que vai pisar na bola, que vai cair, mas aquela vontade do meu lado bom, do meu lado de luz, dos meus desejos. Senhor, lava-me completamente. Eu quero estar limpo mesmo, sabe? Ser como o Senhor, amar como o Senhor, porque isso é demais. Pedro quase que não deixou Jesus lavar os seus pés. Jesus, ele perdeu Judas. Obrigado, André. Sabe que eu senti falta quando eu cheguei aqui? Jesus, ele perdeu Judas. Você sabe tanto quanto eu. E Jesus quase perdeu o Pedro também. E você conhece a Bíblia. E você sabe, na sequência, o que aconteceu. O Judas, de fato, traiu Jesus. E foi com um beijo. E o Senhor deixar o Judas beijá-lo,
como uma senha para os guardas do pretório, é uma coisa muito estranha. Como é que você interage e relaciona com os seus inimigos? Como é que você faz com as pessoas que você tem dificuldade? É difícil. Não é fácil para ninguém. Judas executou o plano mesmo. E ele sentiu tanto remorso. O seu lado escuro entrou em ação. As suas expectativas a respeito de Israel eram grandes. E quando ele entendeu que Jesus não seria um rei nos moldes de Davi, um rei terreno, ele realmente viu o lado escuro dele. E ele então, diz a Escritura, jogou aquelas 30 moedas de prata lá no templo. E em seguida ele foi e se enforcou. Ele suicidou. Que ponto o ser humano chega? Que ponto o ser humano pode chegar? Se alimentar seu lado escuro. Mas também nós sabemos de Pedro. Porque nós, se assim posso dizer, pegamos muito pesado com Judas. Ninguém põe o nome do seu filho de Judas. Mas nós esquecemos que o Pedro não foi muito diferente de Judas. Porque ele também traiu o nosso Senhor. E sabe o que é pior? Infelizmente, Jesus está aqui, como ele disse que estaria. O pior, que eu possa chegar a um ponto na minha vida de negar Jesus. Orem por mim. E eu penso que você também pode. Eu já vi pregadores que pregaram aqui, como eu, como nós, que chegou ao suicídio. Não é coisa bonita nem boa de se falar, mas é uma realidade que você tem que saber sobre você e eu saber sobre mim, e que eu não sou tão bom quanto eu penso que sou. Eu tenho muito que melhorar. Judas, ele deixou Jesus lavar os seus pés, mas ele não deixou Jesus lavar o seu coração e a sua alma. Foi decisão dele, porque Jesus o amou até o fim. E se o Judas, ao invés de sentir remorso, sentisse arrependimento, e se o Judas fosse a Jesus pedindo perdão, Jesus perdoaria, sim ou não? É um sonoro sim. Porque o Senhor o amou até o fim. Até o fim. Jesus vai te amar. Até quando? Até o fim. Até o fim. O problema está comigo, não está com Jesus. É eu que preciso cuidar de mim. Porque o Senhor vai me amar até o fim. E com o Pedro, foi um pouco diferente. Porque após Pedro negar Jesus 3 vezes, dizendo, eu não conheço tal homem, 3 vezes. Diz a Escritura que ele chorou amargamente. Não foi um choro qualquer, de crocodilo. Mas foi um choro honesto, sincero, profundo. Ele viu o que ele fez com o seu Senhor, com o seu Mestre, com o seu Salvador. Foi ele quem disse, quando Jesus perguntou o grupo dos discípulos, quem sou eu? Ele levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha a mínima dúvida disso. E mesmo assim, ele foi capaz de negar. Porque o seu lado escuro se manifestou. O medo de também ser morto com Jesus. Que Deus nos ajude
nos nossos momentos cruciais, nós permanecermos firmes na nossa fé e dizer, não, eu não vou trair Jesus. Eu vou segurar a onda e vou morrer com ele. Foi assim. Pedro, deixou Jesus lavar, não só os seus pés, ou o corpo inteiro como ele queria, mas Pedro deixou Jesus lavar o coração dele, lavar a alma dele. Qual foi a última vez que você, que eu, choramos amargamente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas atitudes absurdas perante as pessoas, perante Deus? Qual foi a última vez? Conclusão e desafio. 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Paulo diz, escrevendo ao jovem pregador Timóteo, como muitos de nós aqui, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Jesus perdeu um Judas e o Paulo perdeu um Himeneu e um Alexandre. Nós perdemos o Alexandre hoje porque ele está na casa dele recuperando, né, Sibeli? Isso, viu? Pois é, amém. Alexandre está lá. Não é o nosso Alexandre, não. Então, ele perdeu. E deixe-me te dizer, meu irmão, minha irmã, nós que procuramos obedecer o Evangelho de ajudar a converter pessoas, fazer discípulos. Você e eu devemos amar essas pessoas mais do que a própria mãe deles. Que desafio, hein? Se amar uma pessoa mais do que a própria mãe dele ama ele. Isso mesmo. É o amor que transforma. É o amor que ajuda a crescer. Foi assim que Jesus fez. Ele amou. E até o fim. E deixa-me te dizer, você vai perder umas pessoas. Mesmo que você ama, e ama tanto, você não vai poder controlar as pessoas, manipular as pessoas e administrar as pessoas, para que eles fiquem na igreja, para que eles leiam a Bíblia, para que eles orem. Isso não funciona. Você vai precisar amá-los, como nunca foram amados. Jesus os ama, eles ainda não sabem disso. Mas quando você de carne e osso chegar lá e amar, aí você vai ver a diferença. Falemos com Deus e vamos continuar a nossa comunhão uns com os outros e com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, o seu nome é sempre glorificado e sempre santificado, Pai. Como Jesus nos ensinou, nós queremos aproximar mais de Jesus, Pai. E deixar Ele nos amar, nos transformar. E alimentar a nossa esperança, Senhor, da vida eterna. E esse mundo experimentar o amor de Jesus através dos seus seguidores, das suas seguidoras. Pai, abençoa nós, o seu povo, a sua igreja, para que nós possamos ajudar pessoas amando, Pai, cuidando, Senhor. Às vezes cansamos, às vezes desanimamos, às vezes é difícil, mas olhando para Jesus, Ele amou até o fim. Dá-nos a graça de amar nossas esposas até o fim. Das esposas amarem seus maridos até o fim. Dos pais amarem seus filhos até o fim. E dos pregadores amarem o povo do Senhor até o fim. E aqueles que o Senhor nos deu a chance
de levar o Evangelho, amá-los até o fim. E quando perdermos algum, Pai, que não falte amor da nossa parte para essa pessoa. Que o Senhor nos console e nos renove, para nós continuarmos amando o outro, Senhor. Em nome de Jesus, junto do Espírito, nós te entregamos a nossa oração. Amém, Senhor.